Olha só, o setor produtivo do Paraná levou ao governo uma série de demandas para fortalecer o Plano Safra 26-27. Entre as prioridades estão mais recursos para o crédito rural, taxas de juros adequadas, prazos mais longos de financiamento e o reforço do seguro rural. E é sobre essas reivindicações que a gente conversa agora ao vivo com o gerente do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, o Jeffrey Albers, que está comigo aqui. Jeffrey, obrigado, viu? Bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Bom, essa safra passada, que a gente está colhendo agora, passou por alguns percalços e o Paraná, o Mato Grosso do Sul e o estado do Rio Grande do Sul tiveram problemas climáticos. E parece que foi mais aí no oeste do Paraná, Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, se não me engano, você pode me corrigir. Quando a gente fala de seguro rural, a gente fica batendo nessa tecla aqui, o telespectador já deve estar assim até, poxa vida, o pessoal do agro só fala de seguro, seguro. A gente fala de seguro porque se não tiver o seguro, o que acontece? A gente vai ter endividamento, vai ter banco gastando dinheiro, então é por isso que a gente defende, né? Como é que está aí no Paraná? Vamos dar só uma geralzão para o povão que está nos assistindo, para mostrar que o Paraná é um estado importante para o agro brasileiro, né? É campeão de muita coisa, não é isso mesmo, Jeffrey? Nós somos grandes produtores em pequenas áreas, pequenas propriedades. Nós temos uma produção pujante e expressiva no cenário nacional, né? Muito puxado pelas proteínas animais, a avicultura, a piscicultura, mas a soja e o milho são também muito relevantes nacionalmente e internacionalmente, né? O agro vem sustentando a balança comercial já há algum tempo, mas a gente passa realmente por problemas estruturais nesse sentido, porque há uma necessidade de recursos de terceiros para a execução de todas essas safras, toda essa produção. Não existe capital suficiente na mão dos produtores para fazer frente a toda essa necessidade financeira para plantio ou para todo o manejo da pecuária. A gente estava até dando aqui ontem uma evolução do plantio da soja, aliás, da colheita da soja e do plantio do milho. Eu acho que aí no Paraná, eu não sei se chega a ser como no Rio Grande do Sul, é um pouco mais atrasado, não sei, mas como é que está aí essas duas commodities, aí, essas duas culturas? Não, a gente está com um desenvolvimento melhor do que o esperado, né? Então, colheita fluindo, né? Agora a gente está sem chuva pelo estado, a gente viu aí nas previsões e no mapa climático do estado, então a gente está com condições favoráveis principalmente para a colheita, e aí a gente entra com a segunda safra do milho, então o estado prevê aí uma boa produção. Mas a gente sempre tem o antagonismo, infelizmente, né? A gente tem hoje uma boa safra, mas com um preço de remuneração baixo, principalmente em função também da cotação do dólar, já que essas commodities têm um mercado internacional muito aquecido. E aí é que vem justamente esse gancho do Plano Safra, para que a gente tenha recursos disponíveis aos produtores com custos condizentes, para que o produtor passe a ter uma rentabilidade, principalmente por conta de, como vocês citaram, safra passadas com perdas, então vem um acúmulo de endividamento dos produtores muito expressivo. Então a gente precisa de safras boas agora, para que ele consiga honrar os compromissos passados, inclusive. Você falou do estado campeão e destaque na área de proteína animal, mas os insumos para essa proteína, para a ração, por exemplo, vocês são autossuficientes ou tem que importar de outros estados, Jeffrey? Não, o Paraná ele tem essa característica, né? Principalmente com relação ao milho, mas não descartando outros insumos, mas essa transformação do milho em ração é muito expressivo. Então a gente consegue ter uma produção localizada e que atende o mercado interno do estado. Por isso que quando a gente olha a exportação do milho, por exemplo, o Paraná não é tão expressivo dentro do cenário nacional. Sem dúvida nenhuma, porque o volume nosso de produção é grande, mas ele não é o primeiro exportador de milho, por exemplo. Então a gente produz e consome internamente, e existe
essa condição também de regionalismo, condições de solo e de clima que permitem isso. O nosso oeste do estado é bem relevante sobre essa ótica. Mas como o estado ele é muito diverso, ele permite que a gente tenha uma diversificação também de produção. Então, a gente consegue enxergar pecuária pelo estado todo, a gente consegue enxergar grãos pelo estado todo. Então, o estado consegue realmente ter essa autossuficiência, como você citou. E também tem o porto de Paranaguá, não é verdade? Por onde também escoa a produção do estado e também a produção de muitos outros estados. Então, a gente tem aí a questão da logística. Como é que está isso aí? A gente tem dado até algumas notícias mostrando alguma situação difícil das estradas, porque vocês também enfrentam questões climáticas, quando chove é difícil, é um terreno mais acidentado também. Então, como é que fica para escoar, hein, essa produção? A gente tem um dado aqui que a gente usa muito, de que nós aumentamos em praticamente 200% a nossa capacidade de produção de 40 anos para cá. Né? A produtividade das áreas aumentou muito. Como é um estado que não tem mais fronteiras a serem abertas, hoje o trabalho é em aumento da produtividade por hectare. E isso vem se demonstrando plenamente ano após ano, mas a logística não evoluiu dentro do mesmo ritmo e as estradas ainda tem muitas estradas simples, poucas duplicadas, e com as novas concessões que foram feitas e as rodovias agora pedagiadas e com um plano de investimento, a nossa expectativa é de que ao longo aí de 5 a 7 anos, que é o prazo médio de investimento das concessionárias, a gente tenha uma mudança desse perfil. Mas sim, a concentração é essencialmente para o Porto de Paranaguá, vem produtos de outros estados, Mato Grosso, São Paulo, e aí Paranaguá, segundo maior exportador, Santos, sem dúvida ainda é pioneiro nesse sentido, mas as estradas elas têm um papel fundamental. Agora, em momento de colheita, de safra, o pico da safra, né, existe uma concentração na cidade de Paranaguá, causa um certo transtorno, o volume de caminhões. Nós temos, essencialmente, o rodoviário como principal modal de escoamento das nossas safras, mas o porto hoje tem uma capacidade de exportação que atende à demanda, mas é nessa logística, nessa integração dos modais é que a gente encontra os problemas. Mas é cíclico, então a gente tem um pico, tem um momento, e depois, durante o ano, as coisas fluem de forma mais tranquila. Mas como a gente vem já há muitos anos enfrentando esse problema, também já existe uma metodologia, vamos chamar assim, né, um sistema, toda uma organização para minimizarmos os problemas. Mas a concentração é óbvia e não tem como a gente escapar disso. Tanto que, quando a gente faz sugestões para o Plano Safra, a gente puxa liberação de recursos para investimento em armazenagem, porque se nós tivermos uma capacidade estática de armazenamento, a gente também consegue distribuir melhor esse escoamento entre os outros estados e mesmo para o Porto de Paranaguá. Plano Safra passado, o foco acabou ficando mais a custeio, investimento com juros de 15% fica praticamente impraticável, né? Quem que vai dar conta de comprar máquinas, enfim, fazer investimento em infraestrutura, construção, com juros nas alturas? Isso demora, né, a ter retorno. Para encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. A gente estava falando do Porto, tem a guerra acontecendo lá. Essa semana eu conversei com o Santin sobre a necessidade, talvez, de buscar novas rotas. Eu não sei se isso está acontecendo, porque vai chegar um momento, se essa guerra continuar, fica muito arriscado você embarcar um navio e sair com ele sem ter uma rota alternativa, porque ele não vai ficar lá parado no Estreito de Hormuz, ali no Mar Mediterrâneo, ali Mar Vermelho, esperando a guerra acabar para poder entrar e descarregar e voltar novamente para poder buscar aqui. Ainda não tem esse reflexo aí no Porto, né? Não, ainda não é perceptível, até porque a cada hora a gente tem mudanças em todo esse panorama, né? As guerras elas são muito dinâmicas, então a gente tem liberações, a gente tem ataques, a gente tem bloqueios, então realmente é uma dificuldade na prática de você programar exportações.
A gente está num período agora em que a exportação de milho, por exemplo, não é tão intensificada. Apesar dela ser bem distribuída ao longo do ano, a gente tem momentos de maior intensidade. E esse impacto, então, vai ser sentido um pouco mais para frente, mas dentro dessa dinâmica da guerra, pode ser que daqui uma semana, daqui 15 dias, tudo seja resolvido e amenizado e volte tudo ao normal. Para os embarcadores que fica esse grande problema, mas internamente hoje a gente não percebe um impacto imediato, né? Mesmo na questão quando a gente fala dos fertilizantes, né? Hoje para o próximo plantio que vem aí com esse milho safrinha na essência, ele já está todo preparado, já está todo programado, então não é imediato esse impacto para o produtor rural, né, de forma direta. Torcer para que você tenha razão, que daqui 15, 20 dias a gente tem a guerra com outro rumo, igual você falou, muda a todo instante. Seria muito ruim para o Brasil, que manda para lá milho, inclusive para o Irã. 23% da produção de milho brasileiro vai para o Irã. A nossa carne passa ali, o Oriente Médio é o maior comprador de carne de frango, e a gente também importa ureia lá, que é importante como insumo para os nossos fertilizantes. Ô Jeffrey, obrigado pela sua participação aqui. Boa continuidade aí da colheita da soja, do plantio do milho. Um abraço aí para o pessoal, nossos amigos do Paraná. Um abraço a vocês e a todos os ouvintes. Muito obrigado.